Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Que privilégio estar na casa do Senhor, não é verdade? Eu sempre digo que, fora o meu escritório e o meu lugar de descanso, a igreja é o melhor lugar do mundo. Aí você me pergunta assim, será? E eu respondo, olha só, fui batizado na igreja, aprendi a palavra de Deus na igreja, conheci a minha esposa na igreja, casei na minha igreja, batizei meus filhos na igreja, casei meus filhos na igreja. As melhores coisas da minha vida aconteceram na igreja. Por isso eu digo para você, o melhor lugar do mundo é a igreja. Aí você pode me dizer assim, mas de vez em quando tem umas encrenquinhas lá. Sabe o que eu comparo biblicamente à igreja? A Arca de Noé. Quem estava dentro da arca foi salvo. Fora da arca, estava condenado. Ela é a noiva do Cordeiro. Agora, dentro da arca, tinha elefante, jacaré, serpente. Você já imaginou, depois de 40 dias, o bom cheiro que estava dentro da arca? Não era fácil, não. Mas era a arca da salvação. A igreja é semelhante. Não é? Deus decidiu. Quando Pedro respondeu com sabedoria, iluminado pelo Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor disse para ele, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta palavra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não significa que é o inferno que avança, mas a igreja que avança contra o inferno e saqueia do inferno, resgata vidas, cura, salvação. Amém? Então, meus parabéns, porque hoje você está aqui na igreja, na Arca do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, nós vamos ler do verso 51 a 56. E como ensinou o reverendo John Wesley, os metodistas leem a Bíblia em pé. Vamos ficar em pé mais uma vez, porque depois eu não sei quanto tempo vai durar a palavra, você vai ficar sentado. Diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 em diante. E aconteceu que ao se completarem os dias que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não os receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz e como uma espada de dois gumes capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Vem e fala a cada um de nós. Ministra o pão da vida, que é Jesus, a cada um. Oramos no Teu nome. Amém. Pode assentar. Esse capítulo 9, essa passagem, ela dá início a uma grande viagem de Jesus para Jerusalém. E há momentos que preparam esse acontecimento. Um deles está no mesmo capítulo 9, do verso 28 ao verso 36, que eu não vou ler, vou me referir tão somente, que é
a passagem da transfiguração sobre o Monte Tabor, quando ali estava Jesus com Pedro, Tiago e João, e orando, e aconteceu, diz o texto, que enquanto oravam, a aparência do rosto de Jesus se transfigurou. E ali chegaram dois varões, que eram Moisés e Elias. E diz o texto, no verso 31, apareceram em glória e falavam sobre a sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. No texto grego, partida é Êxodos, ou seja, o livro de Êxodos é o livro da partida, da escravidão, do cativeiro para a vida abundante. A vida que Deus tinha proposto para o povo de Israel desfrutar. Promessa que havia sido dada a Abraão, de uma terra que mana leite e mel. E que foi visão que foi perdida por causa do pecado, da dureza de coração. E que esse ciclo se repete geração após geração. Muitos de nós perdemos essa visão de uma terra prometida, de um tempo novo, de uma vida abundante. E em cima, muitas vezes, porque declinamos do sonho de Deus para os nossos e escolhemos os nossos sonhos. Ao se completarem os dias, Jesus tinha clareza porque ele viera a este mundo. Jesus foi sendo revelado por Deus sobre o propósito dele, que é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Desde pequeno, nós somos... A primeira coisa que se pergunta... Eu já fiz essa fatal pergunta, que eu acho muitas vezes não é muito apropriado, porque antecipamos muito para as crianças. Me perguntavam, não é? O que você quer ser quando for grande? Então, desde pequeno, a gente já começa tentando definir um destino para a nossa vida, tentando definir um plano para a nossa vida, não é? E, por exemplo, na minha casa, minha mãe queria que eu fosse militar, não é? Meu pai queria que eu fosse engenheiro. E eu fui para a tropa paraquedista para atender o gosto da minha mãe, que ela achava muito bonito um rapaz com fardas, né? E aí eu descobri que lá no quartel da tropa paraquedista era o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Não é? Ainda que eu estivesse atendendo o desejo da minha mãe. Então, não me tornei nem militar e nem me tornei engenheiro. Me tornei pastor, segundo o propósito de Deus, não é? Jesus, centrado no plano de Deus para a vida dele, e não faltou quem se colocasse no caminho de Jesus, ainda que soubesse que ele era o Filho de Deus, ainda que soubesse, num dado momento, que ele era um mestre, ou que num outro dado momento que ele era um profeta, quando ele se retira, inicia seu ministério após o batismo e vai para o deserto, Satanás faz ofertas. Isso para nós já é um indício de que nós não somos nem um pouco melhor do que Jesus, porque nós também, desde o princípio da nossa vida, desde quando nos sentimos como gente, nós também nos confrontamos com o inferno, com Satanás, fazendo propostas sedutoras, propostas assim que iriam facilitar a nossa vida, que iam dar resposta a alguns sonhos do nosso coração. Jesus foi tentado por Satanás, para dizer que, assim como ele venceu a morte, assim como ele venceu o pecado, ele traçou um caminho para que você e eu também vençamos o pecado. Jesus, quando estava concluindo o seu ministério, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele disse uma frase muito bonita, que eu tenho como um alvo para a minha vida. Ele disse assim, capítulo 17 de João, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que coisa bonita. Você já pensou que seria bom que você chegasse
aos 70, 80 anos, e pudesse dizer assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. Tenho aprendido na minha caminhada, são 50 anos de ministério pastoral, que na raiz de muitos desapontamentos, de sensações de não realização, de sentimento de frustração, passa, sabe por quê, irmãos e irmãs? Passa porque a pessoa está desalinhado com o propósito para o qual Deus a trouxe a este mundo. É mais ou menos da seguinte maneira: pense num marceneiro que faz um púlpito desse, por exemplo. E aí chega o pastor. Ele mesmo. Chega o pastor e pega o púlpito e usa como escada para trepar em algum lugar. E encosta no canto e passa a usar como escada. O sonho do marceneiro é frustrado, porque o propósito com que ele caprichou, e olha que todos vocês são fruto de uma caprichada de Deus. Às vezes a gente estraga um pouquinho, não é verdade? Come muita caloria como eu, acaba ficando barrigudo, não é verdade? Mas somos criação de Deus. Você faz parte do sonho de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. E aí, assim como o marceneiro fica desapontado ao ver a sua obra corrompida, fora do propósito pelo qual ele se esmerou e deu o melhor de si, Deus, quando olha muitas vezes para nós, fica desapontado. Porque Ele tem um sonho para você. Pode dizer para o seu irmão: Deus tem um sonho para você. O verso que todo mundo sabe que eu gosto, 1 Coríntios 2,9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Deus tem algo preparado para a sua vida. Jesus estava ministrando e percorreu toda a Galileia. E aí diz o texto da palavra assim: e que ao se completarem os dias, olha que sintonia dos filhos de Deus, que é também propósito, modelo e forma pela qual nós também nos alinhamos com Deus. Ou seja, Deus tem processos na nossa vida. E esses processos chegam a um fim definido, feliz na medida que nossa comunhão com o Espírito, nossa submissão à palavra, e nos deixamos levar pela ação de Deus. Eu, pessoalmente, dei vários tropeços no caminho. Meu objetivo era ser professor de Bíblia, depois que entrei no seminário e tudo. Meu objetivo era me dedicar à pesquisa bíblica, o que está profundamente alinhado com o que Deus tinha para mim. Só que eu acabei virando pastor e professor, e um dia disseram para mim assim: você está indicado para ser bispo. Eu confesso para você, diferentemente de muitos que se alegram com isso, eu achava a minha vidinha bem boa. De manhã eu dava aula toda manhã, à tarde eu atendia os alunos, orientando sobre trabalho, sobre pesquisa. 5 horas da tarde eu ia para a quadra de futebol de salão. Não parece não, mas eu já joguei futebol de salão. Jogava com os alunos, era extremamente divertido. 6h30 eu já estava em casa, jantava todas as noites com a minha família. Vida boa. Pastoreava uma igreja, tinha culto quinta-feira, passava quase sempre o domingo inteiro com a igreja, em Vila Nova, Cachoeirinha, lá em São Paulo. Era tudo que eu queria. Estava alinhado com Deus, pastoreando, ensinando Bíblia. Muito bem. De repente, dizem para mim que o meu nome estava indicado para ser bispo. Fui eleito bispo. Nunca mais joguei futebol de salão. Passei dias e dias na estrada sem poder encerrar o dia com a minha esposa e meus filhos. Mas, irmãos, eu posso cantar aquele corinho: esta alegria não vai mais sair,
esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Foi por alegria, irmãos. Experimentei coisas maravilhosas, porque eu tinha disposto a minha vida para ser professor de Bíblia, e Deus dispôs a minha vida para ser bispo. Cheguei certa feita, logo no primeiro ano que eu fui eleito bispo e assumi a igreja, ainda era todo o estado. Cheguei a uma congregação que estava começando. E para pregar, conhecer a congregação, num bairro chamado Bairro da Prata, em Nova Iguaçu. Chegando lá, cheguei mais cedo, era 9 horas a escola dominical, eu, primeiro uma devocional, depois a escola dominical. E as portas eram uma loja grande que eles alugaram, e as portas estavam fechadas, eu parei o carro na frente para esperar o povo. De repente, eu comecei a ouvir umas vozes, mulheres, irmãs, orando, clamando lá dentro. Aí eu bati para entrar, era um grupo de irmãs. Louvado seja Deus pelas irmãs da igreja, porque cobre nós pastores com oração. Com todo respeito aos homens, eu conheço poucas igrejas que o grupo que lidera a oração são os homens. Na maioria das igrejas que eu percorri em todo o estado, eram as mulheres que lideravam. Aí entrei, no que entrei, dei as mãos para elas, uma irmã começou: eis que te digo, que esta semana o Senhor vai pôr na sua mão o recurso para que esta igreja adquira a sua propriedade. E você sabe que gente que trabalha em seminário acaba desenvolvendo assim um senso muito crítico, né? Eu falei assim: tadinha da irmã, está imaginando coisas. Eu assumi a região, não tinha praticamente dinheiro nenhum em caixa. Como é que ela vai dizer que eu vou comprar propriedade para a igreja se desenvolver? Orei, agradeci, preguei na devocional, dirigi o estudo da escola dominical, voltei para casa. Terça-feira, eu fui para uma reunião do Colégio dos Bispos, em São Paulo. Chegando lá, no meio da reunião, discussão, o presidente, que era o bispo Adriel, falou assim: olha, uma fundação da Igreja Metodista dos Estados Unidos acaba de vender uma grande propriedade, fizeram uma dotação para investimento em áreas missionárias, e nós estamos fazendo uma divisão, e disse para a primeira região, tocou $11 mil para a compra de alguma propriedade. Eu fiquei falando assim: miserável pecador. Na quarta-feira, nós trocamos, e era o valor da propriedade que a nossa igreja, hoje igreja em Areia Branca, precisava comprar. Deus já me deu tantas lições, irmãos, sobre como conduzir a nossa vida. Certa feita eu fui pregar na igreja de Cascadura. Chegando na igreja, culto, preguei, tinha um irmãozinho que era muito tímido. Era, diríamos assim, da diaconia da igreja, ajudava a limpar, ajudava a cuidar, distribuir os folhetos e tal, mas não abria a boca. Muito querido. Quando terminou o culto, eu fui para a porta, aquele irmãozinho veio, parou do meu lado e disse: o Senhor me revelou, isso era maio, o Senhor me revelou que vai levá-lo para pregar na Alemanha. Eu agradeci, falei: tadinho, sem noção. Sem noção. Não sabe que os alemães não fazem convite no ano para o mesmo ano, eles fazem convite no ano anterior para o ano seguinte. Está delirando. Mas agradeci e fiquei na minha. Uma semana depois, recebi uma carta do reverendo Hannah Downer, secretário de missões. Meu amigo, Paulo, o bispo da Suíça vinha para o nosso encontro de missões, mas ele está muito enfermo, vai ter que fazer uma cirurgia, e disse que possivelmente não poderá vir. E eu não tenho como convidar mais ninguém. Você poderia vir para ministrar para nós no encontro de missões? Mais uma vez, eu descobri que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus segurar na tua mão. Com tua mão segura bem a minha, diz o hino. Deixa Ele dirigir, porque Ele dirige melhor que você, não é? Jesus estava sob a direção do Espírito de Deus. E quando a gente está sob a direção do Espírito de Deus, todos podem nos abandonar, mas Deus está no controle e Ele não te abandona. Ele não te abandona. Morreu, crucificado, todos o abandonaram, literalmente. Aliás, eu tenho que fazer nova ressalva e honrar as mulheres, porque as mulheres não o abandonaram, ficaram até o pé da cruz. Se você, o homem, está do lado de uma mulher, cumprimenta a irmã que está do seu lado, porque as mulheres foram mais corajosas e muito mais firmes na fé do que os homens. Quem foram os primeiros a ver Jesus ressuscitado? Não foram as mulheres? Os homens estavam fechados numa sala, encarcerados. Jesus teve que atravessar a parede para dizer para eles que ele tinha ressuscitado. Vergonha, né? Alinhe-se com o Senhor, deixa Ele dirigir sua vida. E aqui, quando Deus dirige, quase sempre sai fora dos nossos parâmetros humanos. Jesus estava vindo da Galileia para a Páscoa em Jerusalém. Todo judeu que estivesse dentro do território de Israel não podia deixar de comparecer na Páscoa. Mas o roteiro do judeu, da Galileia para Jerusalém, era atravessar o Jordão para Decápolis, voltar ao território de Israel, em frente a Jericó, e subir as montanhas para Judá, para Jerusalém. O judeu não pisava em território samaritano, porque os samaritanos haviam sido contaminados. A conquista de Senaqueribe com os assírios tiraram a maioria do povo da terra ali, ou seja, os judeus legítimos, levaram como escravos, trouxeram povos de outros lugares, puseram ali, e a terra, segundo a ortodoxia judaica, ficara contaminada. Em vários tratados rabínicos eles diziam, se referiam a Samaria, aquela gente maldita que habita em Samaria. E aqui tem uma outra lição. Deus não tem preconceito. Não tem ninguém perdido para Deus. Deus quer restaurar todos. Não tem ninguém merecedor da morte. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do injusto, do iníquo. O propósito de Deus é a restauração de toda a criação. E você é parte disso. E Jesus, fazendo diferente, toma o rumo de atravessar Samaria. Havia um propósito nisso. Jesus queria deixar um recado para mim, para você e para os seus discípulos, de que ele queria salvar Samaria, queria restaurar Samaria. No Evangelho de João, você encontra uma restauração dessa passagem de maneira mais detalhada. Vocês lembram que aqui Jesus envia os discípulos para preparar o lugar. Nesse meio tempo, segundo a narrativa de João, Jesus está junto do poço de Jacó. E ali encontra a mulher. Se você lê essa passagem junto com o capítulo 4 de João, você tem uma visão mais clara de todo o contexto. Jesus não restaura só os samaritanos. Jesus restaura a dignidade da mulher. Muita gente, quando lê aquele texto, e eu fiz uma correção no curso todo ano, quinta-feira, trata a mulher como uma adúltera. Na verdade, na legislação judaica, era a coisa mais fácil do mundo mandar embora uma mulher e dar carta de divórcio. Numa sociedade machista. E foi isso que vários homens fizeram com aquela mulher. Certamente ela não era também flor que se cheire, né? Porque cinco homens deram carta de divórcio para ela. Mas ela sofria muito bullying, sofria muito, diríamos, muita rejeição. Por isso foi ao meio-dia, ao posto, e não às 6 horas da manhã, como era costume.
Mas eu gosto dessa passagem porque algo sobrenatural aconteceu com aquela mulher. O encontro com Jesus é um encontro transformador. Aquela mulher que não era tomada em conta, chega na aldeia e todo mundo presta atenção no que ela tinha para dizer. Você sabe por quê? Porque assim como o semblante de Jesus se transfigura com a presença do Espírito, com o alinhamento com Deus, quando você conhece Jesus, quando você deixa Jesus assumir controle da sua vida, sua fisionomia se transforma, seu rosto se aformoseia, você se alegra, e as pessoas notam que alguma coisa diferente está acontecendo com você. O rosto de Jesus fica transfigurado, significando a alegria que ele tinha de estar nos caminhos de Deus para a vida dele. Trate de se alinhar com os caminhos de Deus, para que também, olha, faz mais efeito que produto de beleza, porque é, como diz o cântico, agora eu estou abrindo o baú, pastor, que a beleza de Cristo se veja em mim. Ninguém conhece, só eu e Glaucio. Esse é um dos corinhos que eu aprendi na igreja há mais de 50 anos atrás, não é verdade? Mas quando você se alinha, você fica até mais bonito, viu? Não precisa nem plástica, porque Jesus aformoseia o seu rosto. Amém? E aí então Jesus, nesse meio tempo, ele envia os discípulos a uma aldeia para conseguir alimento. E eles não são bem recebidos. Aí você pensa assim, é porque os samaritanos também não gostavam dos judeus. Os samaritanos sabiam do preconceito dos judeus. Mas você quer saber como é que eles chegaram lá para buscar alimento? Dá uma olhada lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Vocês estão lembrados que Pedro teve uma visão de vários animais e Deus disse, mata e come. E ele disse, Senhor, de maneira nenhuma, eu nunca na minha vida coloquei coisa impura na minha boca. E o Senhor falou para Pedro, o que Deus santificou, não chame de impuro. E aí Pedro foi movido a ir a Cesareia. Estão lembrados? Está lembrado o que Pedro chegou quando chegou na casa de Cornélio? Sabe o que ele falou? Você sabe muito bem que não é lícito um judeu como eu entrar na sua casa. Como quem diz assim, você é um miserável bastardo impuro e eu vim aqui na sua casa. O que você faria com alguém que chegasse na sua casa dizendo assim, olha, você não é digno de receber a minha visita, mas Deus mandou eu vir aqui. Você bota o sujeito para correr, não é verdade? Tanto desaforo assim. Eles não podiam esperar outra coisa. Tiveram que sair correndo e ir embora. Agora, como que nós tratamos os que pensam, sentem diferente de nós? Os discípulos, olha só, já tinham andado com Jesus praticamente quase 3 anos. Porque essa é a marcha da vitória, a marcha para Jerusalém, a última Páscoa e a Páscoa do sacrifício e da morte de Jesus. Estão lembrados disso? Já tinham visto Jesus fazer milagres, já tinham visto Jesus tratar gente impura, já tinham visto Jesus dar todas as lições do amor sacrificial de Deus. E na primeira oposição que eles inventam, eles chegam para Jesus, Senhor, realmente, tem jeito para essa gente não. O Senhor quer que a gente mande descer fogo no céu para acabar com eles? É assim que a nossa carne trata as pessoas que são diferentes de nós. É assim que a nossa carne trata as pessoas que nos prejudicam. Mas isso não é de Deus. De Deus é amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Se você, como cristão, permite que os sentimentos da sua carne predominem, naquele momento, você sai do alinhamento com Deus. Seu rosto não se aformoseia mais. E você fica com o rosto crispado, feio, como do inferno.
trate de manter, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, tende em vós, pode repetir comigo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você quer experimentar a visitação da graça? Você quer experimentar as bênçãos de Deus? Alinhe-se com o Senhor. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Experimente o sentimento de Cristo. Porque o Senhor Jesus não veio para destruir as vidas, veio para restaurá-la. A igreja do Senhor é a igreja que busca o perdido, é a igreja que busca o desamparado, é a igreja que solidariza com os deserdados dessa terra. Essa é a igreja do Senhor. Não rejeita, acolhe. E com isso, nos alinhamos com o Senhor. Certamente nós estamos precisando de redescobrir o quanto nós estamos distante do propósito de Deus para a nossa vida. Quem sabe algumas coisas que não estão dando certo na sua vida é porque você precisa se alinhar, estar mais sensível ao coração de Deus, estar mais suscetível a ter o mesmo sentimento de Cristo. Você reconhece que há alguma coisa na sua vida que de fato tem gerado tristeza, tem gerado frustração no seu coração. Você reconhece que há pessoas para as quais você não consegue olhar com amor. Eu digo para você, não é a carne nem sangue que é do reino dos céus, mas é a carne remida, lavada no sangue do Cordeiro. Aquilo que está desajustado, aquilo que está gerando frustração, aquilo que está gerando doença. Porque sentimentos ruins que o inimigo tenta semear no nosso coração, nos faz perder o sono, nos faz descontrolar a pressão, nos faz arritmia cardíaca. Vários desses sentimentos são dardos inflamados do maligno que nós acolhemos e somatizamos por causa da pressão do adversário. Essa é uma noite de alinhamento. É uma noite de você se colocar diante de Deus e diz: molda e refaz todo o meu ser segundo as normas do teu querer. Você deseja que Deus molde o seu coração segundo a sua vontade. Você reconhece que você ainda não herdou tudo que Deus tem para você. Os sonhos que você tem, Deus quer trabalhar sobre eles. Se você tem sentido alguma enfermidade, é possível que essa enfermidade seja consequência da falta de alinhamento do seu coração com o coração de Deus. Eu convido você a deixar o seu lugar, a vir aqui no altar. Eu e os pastores vamos ajoelhar e nós vamos clamar para que o Espírito Santo testifique ao seu coração quais são os sonhos de Deus para você, qual o propósito de Deus para você, o que realmente está na sua vida e que não é propósito de Deus, para que você deixe nesse altar. Vamos ficar em pé, o Ministério Louvor vai nos ajudar. E se Deus falou com você, se Deus está mostrando que essa ponta de frustração que está no seu coração é falta de que o Senhor possa realinhar a sua vida, para que você seja uma pessoa realmente abençoada, realmente usada por Deus, realmente com o rosto aformosado, de rosto crispado, de rosto endurecido, um rosto aformoseado pelo Senhor, não é? Com a alegria do Senhor. Falta alegria, falta certeza, convicção do que Deus está querendo fazer com você. O Espírito de Deus vai testificar isso ao seu coração. Eu convido você a deixar o seu lugar. Alguma dor, alguma coisa que precisa ser curada, precisa ser consertada, deixa seu lugar. Coloque isso no altar do Senhor. Deus vai corrigir isso. Pelo poder do Espírito Santo, Deus vai consertar isso. Deus vai falar com o seu coração. Deus vai ministrar o seu coração. Vai tomar na sua mão e vai te ensinar o caminho que você deve seguir. Para que você chegue um dia
e possa, como Jesus, dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu tinhas para eu fazer. É melhor, é muito melhor viver para honrar a Deus, viver para fazer a vontade de Deus, viver debaixo da poderosa mão de Deus. Tu és minha vida, Abalaia séria amassúria. Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Aleluia, aleluia, Jesus. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Amém, Jesus. Amém, Senhor. É muito bom, Senhor, estar no altar. O altar é lugar de entrega, Senhor. Nós estamos entregando a nossa vontade. Por mais profunda e ansiosa que seja a nossa vontade, nós estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha vida, Senhor. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Fala aos nossos corações e nos ensina o caminho que queremos e que devemos trilhar, para que seja o teu caminho, para que seja o teu propósito, para que seja o teu sonho para a nossa vida, Senhor. Nós queremos muito, Senhor, realizar na nossa vida a tua vontade. Quebranta o nosso coração rebelde, quebranta o nosso coração desobediente e transforma o nosso coração num coração humilde, quebrantado na tua presença, Senhor, para que vivamos para ti, vivamos para a tua honra, vivamos no presente século de maneira santa, justa e piedosa, e façamos e cumpramos o propósito que tu tens, Senhor, para a nossa vida e para como tua igreja, Senhor. Ah, Jesus, há vidas completamente perdidas nessa cidade, há vidas perdidas nesse estado, nessa nação, Senhor. Oh, Pai, estamos dizendo como Isaías, Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos a nós, Senhor. É a nossa disposição. A nossa estada aqui no altar é a disposição de viver para honrar o teu nome. Viver não para a nossa vontade, mas para a tua vontade, Pai. Torna o nosso coração sensível, a nossa mente aberta e voltada para a tua santa palavra. Sê conosco, Senhor. E, Senhor, aquilo que foi plantado no nosso corpo, na nossa alma, Senhor, que gera doença e gera tristeza, nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos o adversário
E nós profetizamos saúde, paz e bênção na vida dos teus filhos e filhas, que quebrantados buscam a tua face nesse altar. Visita, Jesus, visita a vida de cada um deles e realiza o teu propósito, Senhor. Ajuda, ó Pai, que haja um crescente alinhamento de cada vida aqui com o teu coração, com a tua vontade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor Evander ainda vai orar. Sim, Senhor. Nós queremos alinhar o nosso coração com o teu. Nós estamos, ó Deus, chegando no último ciclo desse ano. Estamos chegando, ó Deus, nos últimos 4 meses do ano. E nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos direcione nesse tempo. Que o Senhor nos dê graça para viver aquilo que o Senhor prometeu para esse tempo. Aquilo que o Senhor gerou para esse tempo. Nós não queremos, como disse o bispo, perder tempo por falta de alinhamento. Perder tempo por falta de obediência. Perder tempo e bênçãos porque estamos desalinhados. Então, em nome de Jesus, gera discernimento, percepção, fé para obedecer o Senhor naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa o teu povo, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus.